O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro em vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em relação às práticas rituais exigidas pelos fariseus, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, Jesus demonstra ser um homem livre, um homem livre. E o fariseu que convidou Jesus para jantar com ele censura o fato de que Jesus sentou à mesa e não fez as abluções, não praticou os ritos de purificação. Censura Jesus, mas Jesus demonstra ser um homem livre. No momento ápice do cumprimento de sua missão redentora, Jesus, num gesto de extrema liberdade, se entrega ao Pai, por meio do mistério de sua morte de cruz e gloriosa ressurreição, para salvar a humanidade. Ele realiza um gesto de plena liberdade. E com isso, Jesus testemunha sua total liberdade em comprometer-se com a nossa redenção, com a nossa salvação. Sim, irmãos e irmãs, nós fomos salvos por amor. O amor de Jesus por todos nós. Um amor manifestado num gesto de total liberdade. É por isso que nós ouvimos, na primeira leitura desta liturgia da palavra, na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, quando o apóstolo afirma: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos concedeu o dom da salvação, sem dúvida alguma, por sua Páscoa de morte e ressurreição. Jesus nos deu a liberdade, sobretudo em relação à escravidão do pecado, a liberdade em relação à escravidão do mal, mas fundamentalmente Ele nos deu a liberdade para vivermos na comunhão de amor com Deus, a liberdade para no nosso dia a dia fazermos escolhas segundo Deus, fazermos escolhas segundo os mandamentos de Deus, sobretudo o mandamento do amor. Quem ama, como Jesus nos revela o que é verdadeiramente o amor, quem ama é livre. Quem ama é livre. Quem não ama vai se tornando escravo do mal, do pecado. Por isso, da graça redentora de Cristo, nos é dada a condição de exercer a nossa liberdade, comprometendo a nossa vida com o reino de Deus, comprometendo a nossa vida com escolhas segundo os ensinamentos salvíficos,
segundo a vontade redentora de Cristo. Eis a verdadeira liberdade. Algumas pessoas confundem, achando que a liberdade é fazer o que der na cabeça. Nós temos sim o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Mas a verdadeira liberdade consiste em comprometermos a vida com o bem, com a justiça, com a misericórdia, com o amor. Comprometer a nossa vida com o reino de Deus. Aí nos tornamos cada vez mais livres, no amor de Deus, no amor de Jesus Cristo. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, virgem e doutora da Igreja, cuja memória a Igreja celebra no dia de hoje, ela deixou um legado espiritual extraordinário, sobretudo para que nós possamos ter a confiança de que é possível realizar a vocação, o chamado que Deus nos faz à santidade. Desde quando fomos batizados, nós recebemos da parte de Deus a vocação à santidade. E Santa Teresa d'Ávila, guiada pelo Espírito Santo, e também o Espírito Santo que lhe concedeu a graça de um bom diretor espiritual, São João da Cruz, ela trilhou esse caminho, esse itinerário espiritual que nos facilita nesta compreensão de que é possível realizar a nossa vocação à santidade. Dentre os diversos escritos que ela deixou, o seu legado espiritual, podemos destacar o livro Castelo Interior, ou também o livro das Moradas, que é exatamente esse itinerário espiritual que nos possibilita realizar a vocação à santidade. Desde o autoconhecimento, a capacidade de nós conhecermos a nós mesmos, em nossas virtudes, em nossas fraquezas, em nossas debilidades, até a experiência mística de um amor, de uma comunhão de amor plena com Deus, um itinerário espiritual. Porém, a coisa mais importante é essa capacidade de percebermos que nós precisamos ter vida interior, E é isso que também Jesus fala no Evangelho, quando o fariseu censura a atitude de Jesus de não ter feito as abluções, as purificações antes de jantar. O Senhor Jesus disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Olha aqui, a nossa vocação à santidade, que vai se realizando através do amor aos pequenos, do amor aos empobrecidos, essa atenção que nós precisamos ter à vida interior, a vida espiritual. Não foi à toa que também São Paulo, nesta primeira leitura, na sua carta aos Gálatas, disse claramente: com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. A fé agindo pela caridade. Santa Teresa de Jesus teve também essa graça de ser profundamente atingida em seu coração pelo amor de Deus. Inflamada desse amor, motivada pelo amor de Deus, ela trilhou esse caminho de santificação. Por isso, irmãos e irmãs, celebrando esta Eucaristia, peçamos ao Senhor que, pelo poder do Espírito Santo,
nos dê essa atenção à vida espiritual, à vida interior, percebemos o movimento do nosso coração, percebermos que do nosso coração muitas vezes brotam sentimentos ruins, brotam motivações para voltarmos à escravidão do mal. E, portanto, pela graça de Deus, pelo dom do Espírito Santo, podemos exercer a nossa liberdade, rejeitando a tentação do mal, renunciando à tentação para nos tornarmos novamente escravos do pecado. Mas também o Espírito Santo vem em nosso socorro, para que no exercício da nossa liberdade possamos comprometer a nossa vida com o bem, com amor, com a justiça, possamos realmente querer realizar a vocação à santidade. A vocação à santidade realizada no dia a dia, a fé que é demonstrada, a fé que age por meio da caridade. Que Santa Teresa interceda por todos nós, de modo que cresçamos em liberdade, no amor a Deus, no amor aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.